Eu não posso ficar só na parte técnica, porque no dia a dia não é isso que funciona. E eu falava, o que eu vou fazer? Eu falei, eu quero fazer psicologia. Aí, vai fazer psicologia, acabou de se formar, tem que desenvolver, dá pra ser promotor, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, aquele furor do recém-formado. Porque eu acho que antes também, quando a gente se formar, a gente tem mais ou menos a mesma idade, a faculdade tinha outro peso também. Totalmente. Assim, era inconcebível você mudar. Você fez direito, como você vai perder isso, exatamente. Tá doida. E na cabeça das pessoas, por isso que eu gosto muito da neuroplasticidade, na cabeça das pessoas, você estava jogando fora isso. Muito pelo contrário. Hoje a gente fala, quanto mais conhecimento, melhor. Conhecimento não ocupa espaço, expande o seu cérebro, expande a sua visão de vida. Não tem na verdade, a gente não tem um limite máximo igual um celular que chega no limite. Exatamente. Nós não, né? É infinito. Não é? E antigamente tinha essa coisa fechada. Não, você fez isso, você tem que seguir isso pro resto da sua vida. De forma alguma. Oi, pessoal, tudo bom? Oi, Rê! Oi, gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui de cenário novo, hein? Gente, olha só, que parece que a gente está em outro planeta chegamos também, aqui com essa surpresa. Hoje o nosso podcast vai ser bem animado, vai, né? Não, olha, tem bastante assunto. Um assunto interminável aqui, gente. Mas antes da gente apresentar a nossa convidada, vamos aqui deixar aquele lembrete para você se inscrever no canal, né, Rê? Pessoal. Então, olha, você não é inscrito ainda, então pega o dedinho, coloca lá, se inscreva, ative as notificações para receber todos os nossos episódios que vão ao ar às terças, às 16h22, porque aí quando você está no transporte público, você pode colocar, fazer o download, eu faço muito isso. É ótimo, né? Você faz o download para você escutar no metrô, no transporte público, e quando você estiver também lavando a sua louça, enfim, fazendo o seu... porque às vezes você está fazendo lá no trânsito. Isso, Você não tem nada para fazer. Põe o nosso podcast. Exatamente. Tem muito assunto legal. E tem muita coisa. Outro dia uma pessoa falou para mim, ela falou assim, meu Deus, você tem esse podcast, eu não sabia nem que ele existia, como eu não sabia disso? Eu falei, achei incrível. Então, um beijo para você, viu? E vamos chamar também, aproveitando, a semente de otimismo do nosso querido Paulo Amaro. Olá, meu nome é Paulo Amaro e a dose diária de otimismo hoje é carga pesada. Os anos vão passando e a mala da nossa vida vai aumentando, porque existem muitas cargas que recolhemos pelo caminho e não queremos abandoná-las. Às vezes, chega em um determinado ponto que começa a ficar insuportável carregarmos tantas coisas. A mala está pesando demais. Podemos, sim, aliviar o peso, esvaziá-la. Mas o que tirar? Vamos abri-la e então colocar tudo para fora. A raiva, a incompreensão, o medo, o pessimismo, a soberba, o egoísmo, a vaidade. Não deixe de revisar a mala a cada dia. Boa viagem! Para adquirir o nosso livro, basta acessar o nosso site amarotreinamentos.com.br. Um beijo, meninas, e até o próximo programa. É isso aí, gente. Obrigada, Paula. A gente está com saudade. Queremos você aqui na bancada também. Temos muitas perguntas. Sabemos que o Paulo está com novos assuntos aí para trazer para a gente. Com certeza. Paulo, um beijo para você, querida. Vamos apresentar, então, a nossa convidada de hoje, super querida, doutora Juliana Teles. Seja bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Hoje prazer. Hoje vamos falar assim, né, de vários assuntos, nossa, porque ela gente, é multifuncional. Ela é totalmente multitarefa. Meu Deus do céu, quantas coisas curiosa, essa mulher faz. Muito legal. Bom, Juliana, você começou como advogada. Conta um pouquinho aí da sua trajetória. Comecei como advogada lá atrás, né, gente? Fui fazer a faculdade. Sabia que eu queria, apesar de ser muito nova, mas eu já sabia que eu queria... Entrei na faculdade com 17 para 18 anos.
E aí me formei muito cedo. Você sempre quis ser advogada? Ai, gente. Na verdade, assim, eu acho que nessa idade a gente se espelha muito em algumas pessoas. Sim. E eu me espelhava, assim, nas minhas tias, nas pessoas que se vestiam bonito, que era aquela coisa assim, eu quero usar. Tinha um aquela roupa. glamour, né? Tinha um glamour, Acho que hoje não tem mais tudo isso, mas... Principalmente pelo, né, eu já tô com 40, vou para 46 anos. Então, naquela época, a gente tinha aquela coisa do glamour. Não porque meu pai foi impositivo, ou minha mãe, nunca, né? A gente tinha a liberdade de escolher o que quisesse fazer. Mas era medicina, direito, aquela coisa de sempre. Exatamente. Né? E eu gostava. E eu sempre gostei muito de português, amava, né, a língua portuguesa, gostava muito de dissertação. Então, para escrever um processo, para escrever um argumento, eu sou, até hoje, né, eu gosto muito, né, de argumentar. Então, era uma facilidade. Fui fazer a faculdade. Fiz a faculdade, gostei da faculdade, mas assim, eu não me identifiquei com o contencioso, né, que a gente fala, com o processo. Eu sei argumentar muito bem, mas eu não gostava de ter que ir ao fórum, fazer audiência. Tá. O dia a dia ali do Isso do pra mim advogado. não era. Acho que eu cansei no estágio de fazer isso, enfim. Aí fui trabalhar em empresas. As empresas que eu trabalhei eram todas focadas para a área da saúde no início. Ai, que Então, eu interessante. trabalhei na Saúde Unicor, que hoje é a Redditor, que era o São Luís. Eu acompanhei toda a construção do São Luís, né, do hospital, enfim. Meu tio é advogado também. Ele era o conselheiro, né, ele era diretor financeiro lá, depois ele virou conselheiro. Meu primo também advogado, trabalhava lá conosco. E eu, com 19 anos, eu fazia ponte aérea, gente. É uma loucura. Já me jogaram de cabeça, assim, no negócio. Eu ia para o Rio de Janeiro toda semana, trabalhar em fórum. Passei por cada um. Ai, meu Deus. Mas, assim, hoje eu falo, que bom, que ótimo, porque eu vi o mundo. E isso foi me desenvolvendo muito para outras coisas, para outros olhares, né? Eu comecei a enxergar, assim, com vontade de fazer outras coisas. Principalmente porque eu trabalhava com o hospital, trabalhava com pessoas. Quando dava algum problema lá na parte de atendimento, eu descia. Então, eu falava, gente, eu preciso entender disso. Alguma coisa do outro lado. Entender de Eu pessoas. preciso entender de pessoas, porque senão a gente fica racional demais. É uma coisa... Eu já tenho um pezinho mais no racional, mas eu precisava entender melhor as pessoas, né? Eu falava assim, gente, eu tenho que entender o que eu estou defendendo. Eu não posso ficar só na parte técnica, porque no dia a dia não é isso que funciona. E eu falava, o que eu vou fazer? Eu falei, eu quero fazer psicologia. Aí, vai fazer psicologia, acabou de se formar, tem que desenvolver, dá para ter promotor, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, aquele furor do recém-formado. Porque eu acho que antes também, quando a gente se formar, a gente tem mais ou menos a mesma idade, a faculdade tinha outro peso também. Totalmente. Né? Com Assim, era certeza, inconcebível você gente. mudar. Você fez Não direito, como você vai perder isso, né? Exatamente. Tá doida. E na cabeça das pessoas, por isso que eu gosto muito da neuroplasticidade, na cabeça das pessoas, você estava jogando fora Isso. Muito pelo contrário. Hoje a gente fala, quanto mais conhecimento, melhor. Conhecimento não ocupa espaço, expande o seu cérebro, expande a sua visão de vida. Não tem na verdade, a gente não tem um limite não máximo temos. igual um celular que chega no limite. Exatamente. Nós não, né? Tanto- Infinito. Não é? E antigamente tinha essa coisa fechada. Não, você fez isso, você tem que seguir isso pro resto da sua vida. De forma alguma, né? As pessoas, às vezes, elas fazem alguma coisa, depois elas vão descobrindo outras aptidões que são melhores. Sim, e com vão se certeza. desenvolvendo. E aí E aquela profissão acaba sendo um ponto de partida. Exatamente. Né? Mas não um porto final, assim, né? Exatamente. E assim, são coisas totalmente sinérgicas, né? Porque eu tô tratando de pessoas. E como eu me identificava sempre com a parte consultiva, porque trabalhar em empresas é uma parte consultiva, trabalhava com médicos, com sindicância, com erro médico. Então, assim, eu queria ver a parte humana. Aí eu falei, o que eu vou fazer, né? Minha prima estava fazendo faculdade de medicina na época. Ela falou, vá.
falei, eu não posso fazer uma coisa que se estende muito, né? Tem que ser uma coisa que eu entenda um pouco desse outro lado, mas não pode se estender muito, porque como é que eu vou alinhar tudo? Já estava trabalhando, não dá para parar, né? É. Aí ela falou, vai fazer instrumentação cirúrgica. Nossa, Você vai ter anatomia, meu você vai ter Deus. farmacologia, você vai ter todas as matérias, um apanhado de coisas. E eu vou, e você pode ir comigo nos hospitais, para você entender como é o dinamismo. Falei, legal. Menina, fui lá, me inscrevi. Nossa, não acredito. Fiz 3 Essa aí anos, foi- menina. Fiz 3 anos, me formei. Fui fazer a interessante. residência. Fiquei lá, internadinha lá no centro cirúrgico. E aí eu lembro das minhas colegas também de outras áreas que acabaram também fazendo. E elas não tinham coragem de entrar. E eu enfrentava, falava, não. Fui parar na oncologia. Olha que coisa. Nossa, eu não Ninguém sabia tinha que coragem coisa, de né? entrar na oncologia. Eu tinha coragem de entrar na oncologia. E fui fazer todas, participar das cirurgias de oncologia. E a gente vai enxergando o outro lado. E eu entrei bem na época, porque antigamente os pacientes eles eram por número de quarto. Número de quarto. Então, assim, paciente do tal, pode descer. Não tinha Humanização. gente. E o que eles faziam conosco na época? Colocavam as meninas, que eram as instrumentadoras, ou os meninos, para ir conversar com os pacientes antes de descer. Foi muito legal, porque a gente acalmava, a gente conversava, a gente explicava, porque o médico no seu dia a dia, como hoje os residentes fazem, os novinhos, né, R1, R estagiário, R2 ainda, eles vêm, eles conversam, eles são mais próximos do paciente, né? Então a gente fazia esse trabalho também antes de descer. Então a pessoa ganhava uma confiança, ganhava. E foi legal. A gente chamava pelo nome e foi muito legal. Eu vi diversas coisas acontecerem nas salas, assim, coisas que eu falo, eu sempre querendo ver para crer, né? Cética pra caramba. Vi muitas coisas acontecendo ali que eram inacreditáveis. Sobrenaturais. Inacreditáveis, né? Assim, a pessoa entra para fazer uma ressecção de mama, né? Era uma mastectomia total. E aí não tinha mais nada. Nossa, é muito legal, né? Aí você fala, nossa, né? Que coisa estranha. Eu falo, não é possível. Se eu não tivesse lá, eu não ia acreditar na história, né? Mas, assim, vi muita coisa legal. E nessa mesma época, foi quando eu fui nomeada menina para fazer as primeiras mediações no fórum. Então, eu me dividia, gente. Eu não Nossa, eu dormia. fiquei pensando. Eu não nossa. dormia. Eu não dormia, porque eu estudava... Eu ia pro curso dormindo. E de terça e quinta, eu me desdobrava, porque eu ia fazer mediação, né? Conciliação. Eu falei, eu quero um pouco de tudo, né? E aí eu me sentia muito estranha, porque uma menina... E aí eu comecei a vivenciar aquele mundo do fórum, das pessoas, né? Eu ter um discernimento, uma maturidade para poder mediar um conflito, para não passar para o juiz ter que fazer isso, porque parando ali o juiz homologa, acabou. Sim. Já resolveria Já antes. resolveria antes. E aí, com pessoas de novo. E aí, eu era mais nova, tinha muita gente ali de muito mais E as experiência. pessoas não falavam, nossa, mas o que essa menina tá querendo se meter na vida da gente? Não, gente, era um respeito. Eu me achava estranha. As pessoas, doutora, doutora, doutora. Eu, gente... eu começava a me achar estranha, né? Mas respeitavam. legal. Isso é legal, é. E eu calhei de pegar de novo coisas de médica. Saúde. Falei, meu Deus do céu, né? E eram pessoas que estavam ali com liminar para poder fazer tratamento e tal. Ah, tá. Para remédios Eu falei, caros. gente, o que tá acontecendo? Tudo me leva pra, né? Eu não tô me empurrando, tá me levando. Deixa a minha vida me levar. Aí eu falei, não, agora fiz a mediação, foi bacana e tal, mas eu não consigo mais, né? Agora eu tenho que trabalhar sério, focar. E aí fui trabalhar na área do direito, não é mesmo? E acabei caindo nessa parte de sucessão total, né? Sucessão e família. Porque eu trabalhava muito com imóvel, e aí sempre caía na parte de inventário. Partilha, divórcio e tal, e acabava entrando nessa parte de família. Eu falei, gente, não tem jeito, né? E as minhas consultas acabavam virando
Terapias. Sessões de terapia. Terapia de grupo. E eu sou uma pessoa muito direta no meu trabalho. Eu falo, dá, não dá, não dá. Eu vou fazer, porque eu tenho certeza que vai dar certo, mas se não for, se eu tô vendo que a pessoa tá titubeando, eu vou falar também. Então, assim, eu já peguei pessoas que ainda estavam... eu quero divorciar, não aguento mais, já saí de casa. Mas na hora de assinar, não consegue. E eu sou muito dura nessa hora. Por quê? Ela ficava 2, 3 horas comigo conversando, eu fazendo consulta. Consulta psicológica, né? Psicanalística. E aí a pessoa chegava na hora e falava, não vou assinar. Então eu comecei a já falar, olha, quando vocês decidirem, definitivamente vocês voltam a me procurar. Senão a gente vai fazer tratamento de outra forma. Vou te encaminhar para outra coisa. Eu falei, gente, eu acho que é isso. De repente a outra coisa era com você isso. mesmo. E aí falei, agora eu vou. Era uma coisa que eu gostava muito, tinha muitos amigos e a gente se entendia muito, eu gostava muito. Sempre gostei muito de ler. Muito de ler. Tudo, sobre tudo. E gosto do livro mesmo, né? Então eu falei, eu vou fazer o negócio que eu queria desde quando eu me formei ali no direito. E fui fazer. E aí estudei em Sorocaba, na Sociedade Brasileira mesmo, né? De psicanálise. Porque eu falei, eu quero fazer uma coisa séria, né? E fui fazer. E aí me formei, é assim, gente, é um mundo que você se apaixona e você não consegue mais sair, você quer mais. E hoje não faltam clientes. Nossa, meu Deus. Gente, pandemia. Né? o povo fala, é a profissão da vez, né? Mas E assim, essa inteligência artificial não vai não substitui, ameaçar de jeito nenhum. Eu falo assim, a inteligência artificial não substitui, o amigo não substitui, o amigo ele conforta, mas não substitui. Sim. Porque a gente vai ser sempre parcial, a gente sempre vai ter aquele lado do coração. E o terapeuta ou especialista, ele, óbvio que pode ter, né, a identificação, mas a gente não pode ultrapassar isso, né? Quando a gente está ultrapassando essa linha, a gente tem que falar, olha, vou te indicar uma outra pessoa. Porque senão o tratamento não funciona mais, né? A gente você pega a raiva da outra pessoa. Não é, a gente é ensinado para isso. Gente, eu tenho Nossa, foi uma perda, assim, que eu senti muito. Contar do Caligari. Não sei se vocês sim, com certeza. Maravilhoso. Vocês assistiram a série dele? Não. Nossa, gente. A série não, mas eu lia bastante coisa, vários artigos. Não, Ele ele é muito demais, amigo, ele é né? demais. E assim, pena que não assistiram. Eu acho que passava... Não lembro em qual o Extreme passava. Mas vale a pena procurar e assistir. É demais. Ele era psiquiatra, italiano. Mas aí ele largou a psiquiatria e passou a fazer a terapia, né? Ele gostava mais de entrar na vida das pessoas, né? E aí só que ele entrava de cabeça. Ele vivenciava o que a pessoa estava passando. Ele ia resgatar a pessoa onde ela estava. Era demais. E uma inteligência, assim, uma sabedoria fora do normal. Não era uma pessoa... Era uma pessoa realmente ímpar. Diferenciada, super, né? Super diferenciada. Uma coisa... Foi uma perda, assim... Tem a esposa... É uma referência, né? É uma referência. É uma referência. Ele tem a esposa, né? A Maria Homem, né? Maria... Mas não é nada parecido, né? Com ele, assim. Ele realmente era único. E era maravilhoso, eu era apaixonada, né, por ele, assim. E eu tento levar, assim, meus clientes a isso, né? Eu tento me imaginar na situação deles também, ter total empatia, enfim. Mas a gente não pode transpassar essa barreira, Sim. né? E é aquilo que eu estava falando para vocês, né? Hoje banalizou demais. As palavras chegaram muito... Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, né? Lógico. As palavras chegaram, popularizou. Por quê? Porque tudo é remédio, tudo é isso, tudo aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, as pessoas se autodiagnosticam, elas já chegam com um bolo pronto para você. Exatamente. O Google tá ali, então vou procurar o que eu tenho. Não, tenho assistir um corte de 30 segundos falando de características e falar, eu tenho isso, pronto. Não, eu identifiquei com isso, gente, só pode ser isso.
E a nossa cabeça é um perigo, né? Porque hoje você atende pacientes mesmo. Hoje você, além da questão do Das direito da mediação, mediações, você sim. Tem uma recebe clínica. pacientes. Sim, sim. Hoje até atendo na Paulista, no consultório. Ano que vem, venho pro Tatuapé. Ah, E atendo que bom. online também. Ano que vem tô no Tatuapé. Mudando. É. Estou mudando pra cá. Mas atendo. E assim, é uma delícia, gente. É uma coisa assim... E quem te procura, assim? Quais são os pacientes que te Olha, procuram? mulheres, né, acabam se identificando. Você acha que é mulheres porque mulheres se cuidam mais ou se preocupam mais com isso ou porque tem uma identificação com você? Eu acho que é porque as mulheres, elas realmente percebem, elas percebem antes o problema e elas acabam buscando antes. Tá. E adolescentes, né? Você estava Ou falando. adolescentes que estão partindo para a vida adulta, né? O homem, tem muito homem que precisa de fato. Mas o homem, ele é muito mais difícil para ir ao médico, gente. É. Né? Ele é muito mais difícil para tanta coisa. Então, de repente, até a mulher consegue fazer com que ele vá, né, se tratar. Mas é mais difícil. É mais difícil. Casal eu não trato. Tá. Né? Terapia de casal E eu não crianças faço. também não. Crianças, ludoterapia também não faço. Tá. Mas adolescentes, para início da vida adulta, muito, muito. Que eu acho que é uma fase bem complexa. E eu não sabia que eles Se iam se identificar. identificar tanto. E assim, uma curiosidade que eu tenho, assim, qual é a diferença da psicanálise com a neuropsicanálise? São aqueles testes? Como que é isso? São. Na verdade, a psicanálise a gente vai tratar... assim, eles são bem parecidos, porque tem a neurociência. Eles são bem parecidos porque... O que acontece? A psicologia, ela vai tratar o que você está passando neste momento. Tá. Vou tratar o sintoma, eu vou tratar o que está passando nesse momento. Mas como que eu vou me aprofundar para fazer o tratamento da causa lá de trás? Aí entra a psicanálise. Tá. A gente vai destravar as emoções lá de trás, né? A gente trata também o sintoma atual, porque não dá. Ó, A pessoa tá ela numa não crise, consegue. né? Tá numa Lógico. crise. A pessoa tá passando por uma situação, ela não vai conseguir se abrir, vai lá pro ponto do gatilho. Tem todo um processo para chegar. E a neuropsicanálise, que é a neurociência com a psicanálise, ela trata da parte da neuroplasticidade, da questão do ambiente, né? Da modulação do ambiente, não só dos laudos que a gente faz de identificação da doença. Não é só essa parte técnica, mas a gente faz a modulação também. Então, a gente entende que se você mudar de ambiente, você vai poder mudar também o seu pensamento, a sua forma de viver, o seu microambiente, começar aos poucos fazendo determinadas coisas. Tem pessoas que falam condicionamento. Não é condicionamento, é neuroplasticidade. A gente tem uma cadeia de neurônios ali que eles conseguem se desenvolver, né? A gente não tem um bonequinho que nem no filme, né? No Divertidamente. Ah, tá. Então, a gente fala que na neurociência, a gente aprende que não existe um bonequinho mexendo os pauzinhos. É lindo aquele filminho, uma graça, eu chorei. Porque é bonitinho, a menina passa por todas as emoções, né? Mas não existe aquilo na vida real, né? A gente tem uma cadeia de neurônios e a gente tem respostas inatas. O que são as respostas inatas? As respostas inatas são o quê? Tudo que a gente vivenciou. Então, se eu nasci numa família que ela é extremamente católica, que ela aprendeu que a gente não pode, que a gente tem que rezar, ajoelhar todos os dias, tal hora. Que tudo é pecado. Que tudo é pecado, que se eu casar eu não posso me divorciar, que eu tenho que ser submissa, que eu tenho que sofrer, que eu tenho não sei o quê. É aquilo que eu conheci. Eu estou naquele ambiente. Eu vou ter respostas para aquele... inatas àquilo. Aí, se eu saio daquele ambiente... E eu vou para, por exemplo, eu conheço uma pessoa que eu me interessei para namorar, mas eu estou acostumada com o meu ambiente. Eu vou para um ambiente completamente diverso, né, diferente. A família da pessoa é completamente diferente, gosta de uma bagunça, gosta de um... Naquele ambiente, eu não vou me sentir bem ou eu não vou ser bem aceita. Por quê? Porque não é o meu ambiente. Mas você consegue, se você for conviver naquele ambiente, você consegue modificar? A gente consegue.
tanto para o bem quanto para o mal, né? A gente consegue modificar. Então, assim, para o mal, quando a gente fala, é porque a gente já vem de alguma vivência nossa que já aconteceu algumas coisas ruins. Então, vem toda aquela questão de trauma, aquela questão de gatilho, enfim. Tudo é explicado pelo que a gente vivenciou. Por isso que eu falo daquela questão do Darwin, né? Da teoria da evolução. Evoluiu, passou para frente, replicou quem? Quem conseguiu viver as diversidades. Tá? Se adaptou melhor melhor ao meio. Mas isso aí é o biólogo que vai explicar melhor. Na psicologia, a gente fala dos costumes, né? E das vivências. O que a gente vivenciou é o que a gente traz. É o que a gente carrega na nossa bagagem, né? E tem a antropologia, que estuda outra parte também, que fala, né, tem até um livro que chama O Terceiro Macaco. Olha, que interessante. Porque eles fazem muito testes em chimpanzés e tal. E chama O Terceiro Macaco, que eles explicam como a gente escolhe os nossos parceiros, falam de livre-arbítrio, falam de tudo. Na verdade, o livre-arbítrio acho que não existe. A gente acaba tomando decisões. Exatamente, é isso que eu ia chegar. Né? E é uma coisa que é difícil a gente falar, né? Por isso que eu falo, a gente tem que estar muito aberto para conversar, que a gente não está falando nada que quem quer acreditar que Sim, existe, claro, existe. Quem com não certeza. quer. Mas cientificamente não existe. Né? Porque você, na verdade, Você assim, é resultante. você acabar escolhendo aquilo. Exatamente. Não existe essa questão do cientificamente não existe livre-arbítrio. Você é produto do que você vivenciou. Exatamente. Você é produto do ambiente, da sua do genética. meio. Exatamente. Né? Tem todo um apanhado. Então, não dá para você falar assim que eu escolhi isso, eu tenho livre-arbítrio, eu escolhi. Você vai escolher o que você conhece. Sim. Até quando a pessoa, Juliana, quer ir, por exemplo, porque minha família é assim, é super religiosa, não sei o quê. Não quero, vou fazer totalmente diferente. Isso também é um resultado dessa criação? Como que se explica, por exemplo, essa pessoa que vai totalmente no oposto? Então, gente, isso é uma coisa que eu falo, olha, são poucas pessoas que acontecem isso. Por quê? Quando a gente vive numa família que ela é uma família que ela é desestruturada, né? Uma família que é disfuncional, tem problemas com drogas, tem problemas com álcool, com vícios, enfim. E eu tenho 3 filhos. Um que saia para trabalhar e convive com uma pessoa ou num ambiente diferenciado, ele começa a enxergar coisas que aqueles que ficaram naquele meio que é comum, porque para eles é comum aquilo. Para nós não, mas para eles é comum. Ele começa a enxergar outras coisas, é o microambiente dele, né? Ele começa a falar, não, mas tem alguma coisa errada, né? Claro que existe uma carga genética. Isso não é normal. Isso que acontece na minha casa não é normal. Ele começa a enxergar. Existe uma carga genética? Existe. Não que necessariamente eu vou desenvolver aquilo. Mas existe, a gente sabe que qualquer... Não é um destino, né? Não é um destino, né? Tanto que hoje tem pessoas que são sociopatas, mas elas sabem que elas são sociopatas e elas tratam os transtornos. Nossa, isso é uma pergunta que eu sempre quero fazer. Porque se a pessoa tem um psicopata, sociopata, e ela está fadada a ser, então qual que é a culpa dela? Não é? Então ela não poderia nem ser presa. Não. Porque assim, a sociopatia, a gente vive um mundo que tem mais... a sociopatia, o que a pessoa quer? Ela não tem... Não é que ela não tem total sentimento. Ela não mede esforços para conseguir o que ela quer. Ela passa por cima de qualquer coisa. Não necessariamente ela é perversa. Ela não vai... não necessariamente ela vai matar. O foco dela é aquilo e... Então, a gente fala que... Tem muita gente que fala que os grandes empresários, que pessoas... os bilionários... São sociopatas. Aquele meme, né? Quem chega na academia 4 da manhã é o sociopata, às 8 é o normal. Então, falam. Por quê? Porque a pessoa, ela não mede esforços para estar onde ela está. Independente dela tiver que te derrubar ou passar por cima de você. Se ela precisa ser antiética, ok. Exatamente.
Aí fala, ela não tem sentimento, porque ela, né, coitada da pessoa e tal. Isso é sociopatia. A psicopatia já é outra coisa, né? A psicopatia, a pessoa realmente, ela não tem... Isso a gente já consegue verificar por exames de imagem. Ah, é? Sim, sim. Muitas pessoas psicopatas que estão no corredor da morte, elas têm um buraco no córtex pré-frontal. Elas têm um defeitinho ali. Então, tá faltando um pedacinho do discernimento. Tá faltando um pedacinho do neurônio ali que é para o discernimento. Porque qualquer lesão no córtex pré-frontal, a gente perde um pouco da nossa racionalidade. A gente perde um pouco do... Você começa a falar besteira. Do freio. Você perde o seu freio. Então, hoje, em exame de imagens, a gente consegue verificar. Então, fizeram Tem uma coisa testes. anatômica, então. Tem. Então, a gente consegue, em exames, verificar. E fizeram isso com alguns prisioneiros, né? Que estão no corredor da morte. E viram que a grande maioria, 80%, tem lesão no córtex pré-frontal. Não é que a gente está falando que eles são bonzinhos. Óbvio que não. Não, sim. Mas eles não têm freio. E acaba... Então, é aí que eu entro. Então, será... Quanto é culpa da pessoa também? Não é? Por isso que a sociedade complicado, precisa cuidar dessas pessoas. Ela precisa tirar essas pessoas de circulação. Porque senão... Exatamente. Só que é muito difícil. É difícil, né? É muito difícil. Né? E assim, o psicopata nem sempre ele vai cometer um crime também. Nem sempre ele é perverso, ele não vai matar. Né? Ele não é um serial killer. Nem sempre, né? Mas são pessoas que são um pouco diferenciadas, sim. Elas têm uma falta de sensibilidade, uma falta de... Ela não tem uma empatia, ela não tem uma sinergia com o outro, né? Tem dificuldade em relacionamento. Não é que todo mundo, gente, pelo amor de Deus. Então, mas aí a gente volta naquilo que a gente começou a falar, que é da banalização um pouco. Dos diagnósticos. Sim. Igual todo mundo tem TDAH, todo mundo tem... Não tem tanto psicopata, eu acredito, assim, Não, no mundo como psicopata parece, não é? Não. Porque a pessoa fez alguma coisa que eu não gostei, psicopata. Não é assim, não é? Virou. Não, todo mundo sabe o que fala psicopata, TDAH, TOD, o que é isso, o que é aquilo. Gente, virou uma sigla, assim, TOC. Todo mundo tem TOC. Gente, TOC não é assim. TOC, a pessoa tem sensação de morte se ela não fizer determinada... Ritual. É um ritual, mas ela tem sensação de morte. Não é porque eu tô vendo ali... Gente, ali tem um negocinho de a gente jogar, tira o alvo ali, né? Como chama? Um alvo, um alvinho, muito legal. Se eu não for ali mexer aquele verdinho ali, colocar centralizado, eu começo a passar mal, de fato. Eu tenho sensação de que eu vou morrer. Isso é tratável, assim? É tratável. É tratável. É tratável. Tem vários famosos que tem, né? Eu não sei se vocês sabem. Tem, o Roberto Carlos é clássico, com certeza. Super. Aquela questão da cor azul. Chegou uma época que ele tava assim, no auge do transtorno, que ele só podia virar à esquerda. O motorista dele tinha que fazer todo o trajeto para ele poder... Como que ia chegar no lugar, só podia virar à esquerda. E a pessoa passa mal, de fato. Tipo, e parece que vai ficando cada vez mais, né? Parece que ela vai criando cada vez mais rituais. Tem aquele filme, eu acho que era um filme e virou uma série, que é o Toque Toque. Toque Toque. É sensacional, gente. Se vocês era não uma assistiram... peça, Era uma peça. A gente assistiu a peça, né? Mas tem o filme Tem também. um filme É também muito bem legal. E essas coisas em adultos, assim? Porque o que a gente conversa hoje com... Assim, né? Eu que sou nutricionista, eu atendo muito paciente. E eles falam assim, então, olha, o meu filho tem... Né, o transtorno do espectro autista, e eu estou investigando isso também. Tipo, tem sido comum para você, assim, pegar adultos que estão recebendo esse tipo de diagnóstico, mesmo assim, né? Tipo, com um diagnóstico correto dessas coisas? Gente, também outra coisa que banalizou, né? Todo mundo tem agora um espectro autista. E aí eu acaba acho que todo mundo tem. Mas todo mundo tem um pouquinho mesmo, não é? Mas nada que vai te interferir na sua vida, pais né? que levam os filhos no consultório falam, acabei de descobrir que eu também tenho. Porque eu faço tal ação, eu tenho tal comportamento. Aí você fala, entendi.
Você também tem, então. Então tá bom. Eu peguei um paciente que o pai foi, né, fazer a anamnese junto, né, a primeira sessão. E aí cismou que a avó tinha bipolaridade, a mãe tinha bipolaridade e o filho tinha bipolaridade. Tava colocando na cabeça do filho que ele era bipolar de qualquer jeito. Eu falava, gente, não tem nada disso, pelo amor de Deus. E aí foram 2 anos de tratamento e eu falava, Pros dois. gente, não tem. Tira isso. E o pai queria que tivesse. Queria que tivesse. Então, o que explica isso? Eu percebo às É vezes verdade. isso, né? Às vezes Aí eu a falava pessoa, assim, ela gente, quem tem que quer- tratar ali não é nenhum de vocês. Não são vocês. Isso aí é uma mania de controlar a situação da casa. A casa, ela era uma família abastada, mas totalmente disfuncional. Assim, eles não conseguiam se entender lá dentro. Então, para ele ter controle de toda a situação, segurar as pessoas embaixo da asa, ele começou a intitular todo mundo. Então, fazia fila à noite para pôr remédio na boca. Meu Deus. Tem muita gente assim, gente. É. Tem, porque quando você vê, tem Meu muitas pessoas Deus. que são autoritárias, são pessoas que são. Nossa, parece que é Alto aquelas deles. coisas de filme. né? É. Pô, aí o outro começa a pôr embaixo da língua e se joga revela. fora. Era assim mesmo. E assim, tem muita gente alto D, muita gente dominante demais, que não tem nem um pouquinho de, né, Então, para continuar com aquilo, tendo controle de tudo, ou até por puro, não quero me preocupar, sabe? Quero ficar um pouco. Então, vou falar que todo mundo é doente aqui em casa e eu tenho que cuidar e todo mundo depende de mim para eu poder fechar embaixo da minha asa, entendeu? Então era isso, era nada mais do que isso. E aí? Ele aceitou? E aí, o que eu fiz? Não, parou de Meu fazer. Deus do céu. Então, Essa ele aí não é boa, saiu. não. Pois é, e aí o que eu fiz? Eu peguei pelas crianças, pelos jovens adolescentes já estavam indo para a fase adulta, e por eles que eu falei, gente, vocês não têm nada disso. Então, assim, vocês precisam colocar na cabeça que vocês não têm nada disso, que vocês vão ter que... A família de vocês estão que sair debaixo das asas ali. Não é para brigar nada, muito pelo contrário. O pai e a mãe amam vocês, mas assim, é a forma de amar que é diferente. Então, eles tiveram que entender isso para sair Daquele meio. porque aquele meio adoentava. Tava sendo... Porque acaba invalidando um diagnóstico Nossa, verdadeiro. meu. Quando Exatamente. acontece esse Coisa, excesso né? de autodiagnóstico que as pessoas... porque eu tenho TDAH, gente. porque aí até o não é só porque a profissional pessoa- passa a acreditar que tem mesmo, não é? Não é porque Então, a pessoa você é distraída que ela tem Não, TDAH. não, Não é? É um conjunto... Eu acredito, né? Não. Que é um conjunto de sintomas ou de Sim. comportamentos Sim. que preenchem lá aqueles critérios, né, de E diagnóstico. hoje é muito mais difícil, porque excesso de tela. Adulto, criança. Né? Sim. Então, assim, o excesso de tela já deixa a pessoa automaticamente distraída. Sim. Então, hoje, para você falar que a pessoa tem TDAH, a criança hoje que fica na tela, ela almoça com o celular assim, coloca o celular Apoia em algum apoiado lugarzinho. no copo e tá comendo e demora 2 horas para comer, porque ela tem que acabar de jogar. Que joga online com amiguinho, tal. E aí você vai falar 500 vezes com a pessoa, com a criança, ela não vai te responder do mesmo jeito. Porque ela tá com foco, essa coisa do multifoco já tá claro que não Exatamente. funciona, que o nosso cérebro ele não foi feito para fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Antigamente falavam que as mulheres faziam conseguiam executar várias tarefas ao mesmo tempo. A gente ainda consegue, só que a gente entra no burnout. Sim, também. com certeza. Tem um preço. A gente isso, tem um né? preço. É. Preço Então, alto. assim, o homem, ele já não foca tanto em tantas coisas, ele não consegue. Né? Ele tem um hiperfoco em alguma coisa, ele pode ser muito bom em alguma coisa. Mas não dá para ele várias tarefas que ele não vai conseguir completar. Tipo, não dá para ele fazer o trabalho de TI, lavar a roupa Não, e não dá. limpar Não o dá. cocô do cachorro. Mas hoje a gente percebe que também a gente está sobrecarregado. Mas às vezes a gente se auto-impôs isso daí. Com certeza. E hoje a gente paga esse preço. exatamente. Foi Né? meio que assim, tipo, como se isso fosse uma vantagem. Glamorizou-se isso daí. Isso aí, mas Não, outro é. dia eu vi uma videozinho, romantização. isso. Né? A moça atendendo no telemarketing, home office, com a criança no colo, dando comida e Então. trabalhando.
Gente, não que tem qualidade como. que Que qualidade você não vai é. ter, né? É Não muito tem difícil. como, gente, não né? tem como. E aí eu acho que isso resulta também, né, que a gente estava falando hoje, a epidemia da depressão, de Sim, ansiedade. sim. Fala um Com pouco aquilo que certeza. você estava falando do seu marido, que é cardiologista. Então, gente, eu dou risada. Ele fala assim, eu faço cardiopsiquiatria. Eu falo, realmente. É uma nova Uma nova especialidade. especialidade. Eu falei, mas eu falo, gente, vai ter que fazer parte da grade, porque mudou tanto, né? Tem que fazer parte da grade do cardiologista ou, sei lá, do outro médico. Porque, antes de tudo, o médico, ele é clínico. Sem dúvida. Mas você faz a especialidade para atender, né? Mas, assim, ele é uma coisa incrível. É incrível, porque ele faz plantão na UCO, né? Que é a unidade cardiológica intensiva, né? E ali os pacientes é só remédio tarja preta, gente. Só remédio tarja preta. Não tem, é crise de ansiedade, a maioria. Quando eu falo, eu tô junto com ele, ele coloca no Viva Voz, assim, eu falo, Márcia. Você levanta a plaquinha. Eu já coloco a plaquinha, eu falo assim, crise de ansiedade. Porque a pessoa já liga com uma voz assim, que você fala, meu Deus do céu, não vai infartar, não tá com a pressão. Não é voz de alta, infarto. Não vai ter AVC. Não vai. Vai tomar um remedinho para acalmar. Aí, quando você vai puxar o histórico, tem toda uma questão de, tô passando por uma situação, tal. E é uma sensação de infarto mesmo, né? Sim. A crise do pânico, é uma sensação que vai morrer. A crise de ansiedade também, você sua, você tem sensação de desmaio, tremor, você tem formigamento. Formiga mesmo, pescoço, braço, é aquela sensação. O rosto. Sim, a boca, já viu formiga a boca? Então, você tem a sensação que você vai infartar, né? Porque aí você vê lá os sintomas no Google. Sim. Você fala, formigamento no meu braço, meu Deus. Tô tendo angina, não consigo subir escada porque eu não tô respirando. E aí vai. Não. Médicos hoje, você chega no pronto-socorro, Eles já Já sabem. eles te dão um remedinho e tal, mas tem que tratar, não tem jeito. Por quê? Porque é químico, gente. Tem muita coisa química, né? Tem coisas que a depressão hoje, né? Ou essa crise de pânico, se você não tomar o remédio, não tem como sair daquilo. É óbvio que não é para você viciar. Do olho do furacão, né? Aquele mais urgente, assim. Não tem jeito, é químico. Eu falo, a dopamina, né? A dopamina, a gente tá com excesso. Por quê? Excesso, assim, a gente olha as redes sociais, vê a vida das pessoas bonita, linda, maravilhosa, porque ninguém vai postar coisa... Não. A não ser que queira chamar muita atenção, porque ela já tá com um problema. Então, ela quer uma super atenção, né? A pessoa precisa de validação, precisa de tudo isso. Mas você vai postar coisas bonitas, passeios, enfim. E aí, você tá passando por algum problema, ou por um luto, ou por alguma coisa, você vai entrar na rede social, você vai ficar pior. Sim. Você vai falar... Não, porque aí você faz aquele comparativo com a sua vida. Isso. E a Tipo, sua a vida vida está filtrada dos outros e a sua vida real, não, né? é filtrada, patrocinada, porque muitas vezes é pago, porque verdade. ninguém consegue ir para Maldivas 3 vezes ao ano trabalhando dá. CLT. Não. E, gente, é inevitável. É uma coisa que é inevitável. Você olha e fala, meu Deus, né? Por que eu não? Né? Por que eu tô Aí, ó, tá aqui todo passando mundo aí por isso? viajando. Aí, olha só, todo mundo só de olho aí na... Né? Não é, mas você fala assim, é todo isso. mundo tendo uma vida de luxo e a minha vida tá normal. Não Não é? tá, muitas vezes, Tá Juliana, melhor. não tá ruim uma vida, ninguém tá passando necessidade. Exatamente. Você tem Tá seu passando trabalho e fome. tal, mas aí, na comparação, tá perdendo. Sim, lógico. Né? Sim, sim. Fala, nossa, como ele está tão feliz e eu aqui não durmo à noite. É. Não é? Você fala, caramba, né? Tem alguma coisa errada aí. Aí vem a revolta, e aí você entra realmente numa ansiedade. Porque hoje a gente é uma busca incessante. Quando a gente passa de um ponto, né? Principalmente quem já passou de um ponto, assim, de um status... Não status, não é a palavra status. Mas de um ponto de conquistas, né, materiais, que você precisa manter aquilo. Porque você já conheceu, você já gostou daquilo, você quer viver aquilo e você não quer perder mais aquilo. Então, quem já passou desse ponto sofre muito mais.
do que o pessoal que está ali naquele... Uma coisa mais uma coisa mais básica. básica. Então, às vezes, você olha o pessoal fazendo festa, dançando, bebendo e tal. Você fala, nossa, mas estão tudo ali. Como que consegue? Eu tô aqui, eu tô pensando o que eu tenho que fazer amanhã. Quanto que eu tenho que pagar de não sei o quê. Aí você se pega e fala assim, mas eu acho que eles são mais felizes que a gente, de fato. Porque é responsabilidade? Não, não é responsabilidade. É porque ele já chegou num ponto que para ele tá bom. E eu passei daquele ponto e eu preciso sempre mais. Porque a minha preocupação é manter aquilo ou aumentar aquilo. Aí entra essa questão. E a questão das redes sociais é isso. A gente tentar buscar aquilo ali que a pessoa está mostrando. E aí, cada vez mais a gente quer. E aí, a gente, quando vai ver, já tá no estresse. Porque não é fácil conseguir as Não, coisas. eu estava falando muito com uma amiga minha difícil. outro dia, que a gente está sempre falando o quê? Ah, eu tô apertada, tô apertada. Aí eu falei, meu, antes, seu marido tomava que cerveja? Skol. Hoje ele toma qual? Sei lá, uma de R$ 20 o X. Ah, você antes comia fora quantas vezes por semana? Hoje você pede iFood muitas vezes. Almoço e janta. Não é? Então, isso vai trazendo pra gente um gasto que antes a gente não tinha. É. Então, assim, a vida tá ruim? Não, a gente que foi se colocando Exatamente. luxos que você antes não tinha. E aí você aquela acostumou. adequação, Você né? modulou o Isso, seu ambiente. é. E aí? Tem que manter aquilo. Né? E aí vai indo. Porque tudo que a gente não conhece, a gente não sente falta. A gente não Isso. sofre. Antes você tinha maquiagem, uma sombra, um blush. Hoje você tem que ter um Não, skincare. é um kit, O kit, assim. aí, e as marcas. Ai, eu quero... Outro dia, minha filha, ela tem 10 anos. Ela falou assim, nossa, mãe, eu tô louca por esse gloss da Dior. Eu falei, oi? Falei, oi? Falei, filha, não. Eu falei, não é que você não mereça isso, mas você não precisa disso. exatamente. Né? Então, assim, tipo, ela tem, óbvio que não passou de um querer, mas assim, é um sinal de que a gente vai perdendo um pouco a Com noção. certeza, Ninguém precisa referência, desse mas gloss, você, né? Você não tinha precisa. 10 anos, você... Nossa, Imagina, né? Não tinha Por não. mais que a gente gostasse de moda na época, Mesmo enfim, de festas, né? Tipo assim, outro dia eu escutei de uma criança de 3 anos que ela vai fazer... Quando ela fizer 5 anos, ela quer festa de todos os personagens. A gente nem tinha, Era entendeu? o bolinho, Não é? Aquele bolão, bom bolo. né? E... né, o bolo colchão com aquele Né? monte de É, enfeite. exatamente, a bala de coco, bala né? de Enrolada. E aí era todo uma mundo delícia. conseguia fazer festa, porque era simples. Era. Agora, hoje não há, mas a festa de fulano teve um telão de LED, teve o mágico, teve não sei o quê. Então, assim, parece que... Patinadores. Isso, se não tiver tudo um show isso, é melhor nem pirotécnico, fazer. Né? Então, gera mais... Você acha que a insatisfação é o que mais chega no seu consultório hoje, assim? Ou é um dos temas que... A insatisfação é um dos gatilhos para que a pessoa chegue, porque ela vai desenvolver uma ansiedade, ela vai desenvolver uma crise, ela vai desenvolver vários sintomas depressivos e de ansiedade. Então, na verdade, ela é um dos pontos que faz, né, a pessoa chegar no consultório com alguma disfunção. Hoje, o que mais chega para você? Que causa? Hoje chega mais essa questão de ansiedade mesmo. Depressão. Depressão, né? Ou porque separou, né? Porque tem muita gente que, por mais que falem que a mulher tem que ser independente, que não sei o quê, né? E tem que ter o seu Sua dinheiro, própria sua própria renda. renda, porque quando separar tal... Existe um período, né, que a pessoa ela viveu tanto tempo com a outra pessoa que ela vai se sentir assim, e agora para onde eu vou? Desaprendeu a viver sem aquela pessoa, né? Óbvio que a pessoa, quando ela já é independente, é muito mais rápido ela passar Sim. por aquilo, né? Mas vai de pessoa para pessoa, né? Tem gente que tem apego a outras coisas. Então, tem muito disso e tem muito essa questão da insatisfação mesmo, né? Porque um pessoal bacana, essa questão dessa geração que tem muito LGBT, trans. Então, LGBT, gays, também comigo são assim, tenho muita gente, muita gente. E assim, muitos que... Eu trabalhei com um moço, né? A gente fez a terapia, né? Que ele...
obviamente era, eu já sabia desde o início, mas ele nunca se portou da forma. Nunca se portou. Se declarou. Assim. Nunca se declarou. Eu sabia, porque comigo ele, né, se abria, mas ele o não, sofrimento... a sociedade, vamos dizer assim, a sociedade não sabia. Ele foi acolhido pelo meio, ele via nesse meio, mas ele não gostava de algumas coisas do meio, né? E ele... eu comecei a descobrir o sofrimento dessas pessoas e hoje eu sou muito mais empática, assim, porque eles sofrem demais, porque eles não queriam ser daquele jeito. Não queriam ser daquele jeito. Então, é muito interessante também atender esse tipo de perfil. É muito interessante. Você começa a entender, né, o lado do sofrimento interno, da pessoa não querer ser daquele jeito, mas né? Então, é um perfil bacana também, que você aprende muito. Eu aprendi muito. Nossa, eu aprendi coisas que eu nunca imaginei na minha vida que existissem na Terra. Coisas assim que você fala, meu Deus, isso existe. Isso existe, né? Na verdade, são vários universinhos dentro do Nossa, nosso universo. nossa, dentro de gente, um universo. E a gente gente. acaba ficando restrito ali ao nosso dia a dia, né? Por isso que eu falo. É a questão da modulação. Cada um tem o seu microambiente, né? O ambiente modula tudo. Tudo que a gente vai escolher para a nossa vida, né? Então, eu faço meu microambiente, eu amplio com pessoas que são, digamos, que a gente tem afinidade. E é aquilo que a gente vive em núcleos. A gente vive em... Que nem meu pai sempre fala, ele fala, a gente voltou a viver em clãs. E é isso, gente. E é isso. Por mais que a gente tenha o mundo na palma das mãos, né, com o celular, mas a gente ainda vive em clãs. Mas o celular também mostra o que você... Um pouco do que você é, porque ele só vai te respondendo as mesmas quando coisas. Quando você pega, por exemplo, sei lá, o Instagram do seu marido e vê o que tem e o seu, você fala assim, parece que é outro planeta, né? Então, os interesses da gente também, né? Talvez esse cuidado que a gente tem que ter também. Se a gente quer mudar, né, de cenário, a gente precisa também buscar outros interesses, né? Que é muito importante também. Que aí entra nessa neuroplasticidade que você fala. Então, se eu quero... E aquilo que até fica meio ridículo, né? Que se falar, vai num café, no melhor shopping, se você quer, né, ser mais próximo. Você fala pra vivenciar. A pessoa fala, mas eu não tô conseguindo pagar nem a padaria. Né, do shopping. Você entrar no café, no JK, lá no Mas, de repente, faz algum sentido, né? Talvez não... você não precisa ser tão radical de ficar vivenciando, mas se interesse por outras coisas, talvez. Exatamente. Né? Eu acho que a gente tem que conhecer, gente. Tem que conhecer. Né? Esse negócio, vamos viver a riqueza vamos nos vestir bem, porque todo mundo fala assim, tem que se vestir bem, tem que frequentar tal lugar, para você já materializar o que você quer. A gente não sabe se dá certo. Mas eu acho assim, pelo menos o que você olha no espelho é uma coisa que pelo menos vai te trazer um reforço positivo, né? Eu acho assim, você vai te agradar. Fazer uma coisa de luxo, mas você pode trazer um reforço positivo, né, para aquele... Eu acho que é mais isso cenário, né? Do que falar, vou materializar e vai acontecer, essa xícara vai virar de ouro, entendeu? Então, assim, eu acho que é mais isso, né? Essa questão de autoestima, reforçar a autoestima. Quando a gente está bem, a gente vai à luta das coisas. A gente consegue ter as respostas inatas melhores, porque a gente conheceu outras coisas. E o que são respostas inatas? São respostas do que a gente conhece. Eu vou responder o que eu conheço. Então, assim, eu posso ser uma pessoa de origem humilde, mas eu posso gostar muito de moda. Então, eu compro coisas, eu estudo sobre aquilo, eu converso sobre aquilo, eu vou entender aquele mundo. Eu gosto daquilo, então, assim, enfim, eu vou vivenciando o outro mundo e, de repente, eu vou chegando. Não que eu vou ficar rica de um dia para a noite, mas eu vou conseguindo entender, eu vou conseguindo vivenciar, eu vou... Vou me enfronhando aí nesse mundo, né? Exatamente, e é isso que a gente vai buscando, né? E essa questão de materialização é mais por esse lado. Eu vou me
acariciando, eu vou gostando de mim, eu vou aumentando minha autoestima e aquilo vai me dando força, vai me dando energia. Os meus neurônios vão trabalhando para isso. Né? A gente tem uma cadeia de neurônios ali, não tem um homenzinho que nem no filminho que fica ali joystick jogando. Lá Não tem, não tem. Então, assim, eu vou escolhendo melhor as coisas, os meus caminhos, né? Não é o tal do livre-arbítrio, né? Eu vou tomando atitudes de acordo com o que eu vou conhecendo. Então, é mais por esse lado, né? Não é que eu escolhi estar numa situação ruim, não. Vamos melhorar aquilo, eu vou gostar mais de melhorar. É uma construção, né? Que a gente tem que fazer. É uma construção. E, Juliana, nosso tempo já está aí no finzinho. Ah, não acredito. Passa voa, né? Nossa, gente, passou muito rápido. Mas eu queria que você falasse assim, então, assim, você falou da depressão, da ansiedade. Que dicas você daria? O que você conversa com seus pacientes? É claro, a gente sabe que é uma coisa complexa, de muitas sessões. Mas, assim, que pode ser um começo para a pessoa conseguir sair dessa situação. É legal procurar um médico sempre? Como que você vê isso? Então, assim, a depressão, gente, existe a depressão... A gente tem que identificar primeiro o tipo de depressão e o porquê, né? A depressão, ela tem um fator genético muito forte também, em alguns casos, ou pode ser por algum acontecimento, né? Que a pessoa, ela entra numa depressão maior. Isso só é tratável, a princípio, com remédio, porque senão a gente não consegue nem conversar com a pessoa. É química. Então, a gente primeiro precisa induzir ela. Então, às vezes, ela para de comer, ela para de ter vontade, ela precisa de viver. Tem gente que chega na ideação suicida. Então, a gente tem que primeiro identificar essa questão da depressão. É químico? É químico. Então, primeiro a gente vai ter que tomar um remedinho para a pessoa voltar a ter apetite, para a pessoa voltar a ter vontade de conversar, para a gente fazer o tratamento. Entender. Porque às vezes fica aquele, você tem que ser forte. Não. Você tem que isso é pior uma coisa, irritação. é a pior coisa que Quem tem. já passou por isso sabe que é a pior coisa irritante, que né? tem. Ansiedade, gente, é mais fácil. A crise de ansiedade é mais fácil porque não é que tem uma dica. Você consegue, sim, você precisa se conhecer, né? Então, assim, eu estou tendo uma crise de ansiedade, eu estou passando por muitas questões ao mesmo tempo. Não se sobrecarregue de tanta coisa. A gente não é pecado você dormir, não é pecado você descansar um dia, não é pecado você deixar de fazer alguma coisa. Fale mais nãos também. É importante falar mais, né? Claro! Então. Não dá para se sobrecarregar. A gente não é uma super mulher. Que nem a gente estava conversando, que o homem tem o hiperfoco, faz a coisa melhor e a gente se sobrecarrega. Por isso que eles muitas vezes estão bem Gente, melhor que nós. Não é? A gente vai entrar no burnout à toa. Não precisa. A gente não vai ser pior que a outra. A gente tem que parar de competir também. A gente não vai ser pior que a outra ou melhor que a outra. Né? A gente tem que se gostar. Olhar no espelho e falar, eu sou isso. E eu gosto disso que eu tô olhando, que eu tô vendo. Né? Então, assim, não precisa se sobrecarregar para se sentir recompensado ou para que alguém recompense a gente. Não precisa, a gente tem que se sentir bem. Então, vamos nos conhecer, o que faz bem para mim. Não faça nada forçado, né? Muitas vezes a gente vai em lugares que a gente não gosta. É óbvio que quando você é casado, você tem uma outra pessoa, existe a questão de balancear, do equilíbrio. Mas não faça nada forçado, né? Não faça nada que... para agradar o outro. Te fere, né? Porque tem coisas Exatamente. que... Né, quando a gente já passou por situações de ansiedade, de depressão e tudo, tem coisa que te violenta, você tem que fazer, não é? Meu Deus do céu, não faça, não acontece absolutamente Ninguém nada. vai morrer se você não for. A festa vai acontecer. Exatamente. Nós não somos o centro do universo definitivamente, tá? A gente pode achar que nada anda sem a gente. Falta para você ver se não anda. Opa, continua entendeu? No dia seguinte. Tudo é substituível, infelizmente. A gente não é substituível para nós e para os entes que realmente convivem com a gente ali. Mas também vão viver sem a gente. Uma hora, né? Infelizmente vão. Então, tem que se cuidar, tem que se conhecer. Por quê? Porque crise de ansiedade, a gente está realmente sujeito aí a esse mundão aí de
tanta informação. E se a gente se submeter a todas essas demandas que hoje a gente precisa, a gente vai ter crise de ansiedade, não tem jeito. Porque se você for fazer, treinar do jeito que falam que você tem que treinar, comer do jeito que falam, ir nos eventos que falam, acorda, durma enquanto, trabalha enquanto eles dormem. Eu tô mais querendo dormir. Pelo amor de Deus, não é? gente. Então, realmente... Privação de sono é uma das coisas que mais dá ansiedade. Privação de sono, você fica mal-humorada, o seu metabolismo não funciona, aí você engorda, fica com o cortisol lá em cima, aí você não se gosta, porque você olha, você fala, eu preciso emagrecer, eu não consigo. Aí já é mais uma demanda. Vai colocar uma roupa, tá apertada, ai, que horror, não tenho mais roupa. Então, assim, você vai ficando triste, você vai ficando, não se gosta mais, você vai ficando nervosa, você vai, mas por que eu não, né, eu não tô dando conta? Aí você vai entrando, vai virando um emaranhado. Né? Uma coisa de cada vez para ver se sobra você, né? Para você se olhar e tentar. Então, assim, a gente tem que ter resposta. mais segurança conosco do que nós somos de fato, né? As pessoas precisam, a gente tem que pôr na cabeça que quem gosta da gente tem que gostar da forma que a gente é. E claro que a gente tem que se cuidar, isso é um carinho, o nosso corpo é o nosso templo, a gente tem que se cuidar, mas a gente não precisa de aprovação. E hoje a gente vive num mundo de aprovação. Tem que tirar isso da cabeça. A gente não precisa de aprovação o tempo todo. Não é pecado descansar, não é pecado você ficar Dar uma sumida, Exatamente. Né? Não vai acontecer nada, não vai mudar nada, o mundo não vai acabar por isso. Tudo dá. Eu falo, enquanto nós estamos aqui, tudo a gente consegue consertar. Né? Então, não se sobrecarregue. Né? É difícil a gente estar falando assim, mas se você começar a colocar em prática, você vai conseguir começar a falar seus nãos, a falar, hoje eu estou cansada, eu não quero fazer tal coisa, hoje eu vou dormir sim, porque eu preciso, não aguento mais, até chegar porque senão você chegar num limite, você vai ter que fazer. Se a gente não fizer por opção, porque a vida vai fazer isso com a gente. Sim. Por uma doença, porque você vai chegar no seu limite, ou por alguma situação que vai acontecer que vai te parar. Isso é certo. Isso é certo. E dá a impressão que depois que acontecem esses episódios de ansiedade, é muito difícil você voltar ao normal. Não volta, né? Não volta, assim. Todo mundo acho que já teve isso, mesmo sem saber o que era, né? E eu acho que, assim, quanto mais madura a gente vai ficando, é mais fácil realmente a gente elaborar as coisas, mas a gente cria uma seriedade que é mais difícil a gente se divertir, é mais difícil a gente não pensar em problemas, é mais difícil a gente se soltar mais. Então, a gente precisa, né, dos nossos momentos, nem que seja para ficar em casa trancado, não receber ninguém assistindo uma série. Porque eu falo, o bom para um não é bom para o outro, mas escolha o que é bom para você. Sim. Saiba o que é bom para você, né? Primeiro passo é esse. E viva isso um dia, 2, enfim, o que for necessário para você. A gente hoje não tem contato com a natureza também, que existem vários estudos que falam que o estresse diminui. Com certeza. Né? Quando você consegue arejar a mente, né? E... Nem que seja um parque na sua cidade, mas né? Isso ajuda demais. Saia daquele ambiente. Saia. Quando você começa a ter muita confusão no ambiente, principalmente no ambiente de trabalho, a gente vive cansado. Você tá ali no ambiente de trabalho, a coisa tá tensa, saia, vai tomar um café. Eu tinha esse costume e eu tenho até hoje, mesmo em casa. Às vezes eu tô em casa trabalhando, ou eu tenho esse costume. Eu vou numa cafeteria. É isso aí. É o meu momento. Todo mundo precisa do seu momento. Por mais que a gente é casada, tem filho, né? A gente precisa do nosso momento. Então eu vou numa cafeteria, eu tomo meu café, eu passo aqueles minutos ali pensando, eu saio do ambiente que tá... Imagina, porque você vai emendando sessões atrás de sessões, então, de problemas. Você também acaba porque a gente trata imerso, de problema. Né? Eu tava falando pro Márcio ontem, né, pro meu marido, eu falei, a gente não pode atender todos os dias 6, 7 pacientes. Não dá, não tem condições. Não pode.
Hoje eu tenho à tarde, tinha 5, 6 reuniões para fazer, até 7 horas da noite. Aí eu falei até para minha secretária, eu falei assim, gente, não dá. Por dia não dá. Porque é um desgaste mental. Você não muito consegue grande. se recuperar na próxima, né? Vai porque antes você ia no cafezinho, lá na firma, você parava. Não é? Você conversava um minuto com alguém. Hoje parece que você não... já tem outra call, já tem outra call. Não dá. E hoje é bonito falar que você trabalha muito. É isso. Não, e as pessoas... é lindo. E aí, na correria? Tipo, eu comecei a prestar atenção nisso, que as pessoas acham que isso é um elogio. É feio né? você falar, ai, o que você tá fazendo hoje? Nada. Tô em casa. O meu próprio marido, ele fala, ai, eu odeio quando eu não tenho paciente marcado tal dia, porque parece que eu tô em casa sem fazer nada, me sinto mal. Eu falei, nossa, aproveita para descansar. A gente precisa descansar. Precisa. E como precisa? É lógico. E é o que você falou, ficou bonito, né? Ficou bonito você ser super atarefado. É lindo falar que você não tem tempo para nada. Gente, que loucura, né? Isso está adoecendo as pessoas, os jovens. Você pega, às vezes tem criança que tem uma agenda. Nossa. Porque você quer igual indignada. CEO de 14 anos. Eu fico indignada. Precisa, né? E eles estão esgotados. Lógico. É uma geração que eu não sei do que vai dar. O que vai ser, de verdade. Porque eles estão esgotados. As crianças, a criança hoje, o adolescente, ele não fica em casa por nada mais. Não tem o momento do tédio ali de olhar para... Não, né? de fazer Então, assim, nada, de não fazer nada. É o inglês, aí é uma música, é um esporte, e é tudo emendado. Eu fico assim, chocada. Porque assim, a escola já é mais puxada, porque tem que ser preparatória já para uma boa faculdade, que eles nem sabem o que eles vão fazer. Eles nem sabem mais. Mas enfim, o pai já acha que tem que estar já pronto, porque senão tem que ter um bom emprego, porque senão não sei o quê. Aí... E o bom para ele não é o mesmo que é o bom para mim. Sim. Que a gente também não entende isso, né? Eu falo, a gente fica colocando pressão nas crianças antes do tempo, porque o que é bom para mim não necessariamente vai ser bom para ele. E ele pode ser muito feliz numa área que não tem nada a ver com o que eu acho que seja a área boa para ele. E ele pode se destacar ali. Lógico, qualquer área a gente pode se destacar. Sem dúvida. Mas na cabeça do pai e da mãe tem que ser tal coisa, e a pessoa a pessoa vai ser infeliz e vai se soltar quando tiver mais velha. Mas enfim, a gente já enxerga isso. E hoje eles têm esse colégio puxado, chega correndo para almoçar, não tira nem o uniforme, vai para o inglês, sai do inglês, tem que fazer uma atividade física. E enfim, um universo de coisas. Mas tem crianças que é uma agenda tomada mesmo, né? Você fala, meu Deus. Não consegue nem fazer a lição de casa, né? É absurdo. E aí aqueles grupos infinitos de mães, de WhatsApp, aquela coisa insana. É uma coisa... E virou assim, todo mundo faz isso. Então assim, é um mundo que a gente não sabe o que vai acontecer, porque eles já são pilhados. Por um lado, eles são muito mais desapegados a algumas coisas, e por outro lado, é um mundo totalmente imerso nessa realidade virtual aí que a gente não sabe o que vai ser, né? E que não tem necessidade, né, de ter Outro dia eu vi uma menina que estava numa página de zoeira, né, mas ela dando a entrevista. Acho o fim, a pessoa tem 16 anos e ainda não tem o seu próprio dinheiro. Então, você cria uma ansiedade num jovem que está só sendo jovem. Pelo amor de Deus. Não é? Ele não vai ter outra oportunidade, né? É a melhor fase, né? É a melhor fase que a gente não tem preocupação real. Não é? Você tem real, isso. Você tem aquelas suas preocupações normais, de um jovem, né? Então, isso é muito... Acho que isso... Nossa, a pessoa já cresce com ansiedade. Mas é a nossa geração. A nossa geração é uma geração que ela virou aquela sanduíche, que todo mundo fala que é. Que a gente cuida dos pais, a gente cuida dos filhos, e a gente é uma geração sobrecarregada, de fato. Mas eu acho que é a última geração sobrecarregada e de conquistas. Eu não sei como que vai ser as próximas gerações em relação a isso. Eles são muito mais... Eles querem muito mais ter experiência. Exatamente. Né? Do que ter coisas. Eles não são apegados a coisas materiais. Eles são muito mais desenvolvidos nessa questão digital, obviamente.
Mas vai ser bem diferente da gente. Diferente. Vai ser bem diferente. Vai ser bem diferente. Bom, Rê, nosso isso. tempo acabou. Ah, foi que muito pena, gostoso. foi muito rápido. Juliana, deixa quem quiser entrar em contato com você, quiser agendar uma sessão ou quiser conhecer um pouquinho, onde que te encontra? Você está nas redes? Como que tá? Eu estou nas redes, mas eu não faço. Eu tenho a minha rede da parte de neuropsicanalista, mas eu não faço muito auê no Instagram. Preciso fazer, inclusive. Mas posso deixar meu telefone? Claro, a gente também vai colocar aqui embaixo. Posso deixar meu telefone? Na descrição. 11 9 5150 2617. Depois as meninas colocam Isso. na descrição. E aí a gente marca as consultas. Eu estou atendendo na Paulista, atendo online. E o ano que vem, Tatuapé, Anália Franco. Opa, Estaremos chegamos. aqui. Seja bem-vindo. Que gostoso. Legal. Muito obrigada. obrigada. Viu, por estar Foi aqui com muito a gente. legal. Foi muito gostoso, Muitos insights meninas. positivos aí, foi muito Com bom. certeza. E assunto que não falta, Não falta. Né? A gente Não depois falta. marca mais Com um certeza. episódio aí Com para falar de mais certeza, coisas. Com certeza. Um prazer, gente. E agradecer também você que esteve aqui com a gente. Com certeza, que- mais uma vez. que acompanham esse episódio. Vamos falar também do Das nosso três patrocinador, irmãs, gente. 3 irmãs. Natal chegando. Maravilhosa, gente. Ai, a gente se conheceu. Olha só. Maravilhosa. Ah, Juliana, nossa clientona querida. Sou. Nossa, ainda dá tempo, Dá. né? Então, se você De- quer deixar a sua casa bem, bem lindona linda pro pro Natal, Natal. tem almofada de Natal, tem decoração, Nossa. tem enfeite. Eu vou passar lá pra pegar. Aí, gente. ó. tem coisas muita coisa lindas. linda, gente. Entra no Instagram, né? A Débora sempre faz as lives com as meninas lá para ver as novidades que chegam toda semana. Então, vale muito a pena. É isso aí. Então, também curte nossa página lá no Insta. Compartilha esse episódio, né, Rê? Mande para sua amiga que tá meio naquela loucura aí para ela tomar um cafezinho e assistir esse episódio que foi muito especial. É isso aí. É Obrigada. isso aí, gente. Obrigada, Juliana. Obrigada a vocês. Tchau, Tchau, tchau. tchau.